eu me chamo Maria Carolina e juntamente com a Stephanie nós fazemos parte da comissão de programação do PET-Q, o programa PET, e hoje vamos apresentar para vocês a segunda aula falando sobre a definição de variáveis. Começando então o primeiro tópico, a introdução. Bem, o que seria uma variável? A variável ela é uma estrutura que permite armazenar dados na memória durante a execução do programa para processamento de informações. É importante ressaltar que todas as variáveis devem ser declaradas antes que possam ser usadas. Declarar uma variável significa criá-la em algum ponto do programa. Não se pode simplesmente atribuir uma variável sem antes identificar o que é aquela variável, qual a sua função, pois o computador ele não vai reconhecer aquilo como uma variável se você não o identificar e não, avisar a ele primeiramente. É importante ressaltar que a linguagem Java é fortemente tipada. Isso significa que cada variável obrigatoriamente deve ter um tipo declarado antes que possa ser utilizado. Foi o que eu falei. A gente não pode simplesmente dar um comando. A gente tem que explicar o que é aquele comando e como a gente quer que ele faça. Bem, segundo ponto, falando sobre a definição de variável. Para definir a variável, temos algumas regras que precisam ser seguidas, que são as regras para a criação de identificadores. E os identificadores são o quê? É o nome da variável. Na linguagem Java, a gente precisa seguir algumas regras que estão listadas aqui a seguir. Bem, o nome da variável deve conter apenas letras, underline, o cifrão ou os números indo de 0 a 9. Deve se iniciar por uma letra, underline ou por cifrão. Não pode conter espaços entre... quando a gente vai nomear uma classe, por exemplo, a gente não pode utilizar espaços para distinguir uma palavra da outra, para separar as duas. A gente não pode fazer isso, a gente tem que usar outros artifícios, dentre eles o underline. Não podemos usar palavras-chave ou palavras reservadas da linguagem. Essas palavras reservadas elas foram abordadas no aulão de programação, então lá tem a lista com várias outras palavras. Aqui, de uma maneira mais resumida, trouxemos algumas dentre elas: abstract, byte, class, const, if, else e package. O nome ele deve ser único dentro de um escopo. A gente não pode atribuir o mesmo nome para duas coisas diferentes, porque senão na hora que o programa for ler aquilo, for compilar, ele não vai identificar, ele não vai saber do que você está se referindo e não vai funcionar. É importante ressaltar que o Java é case sensitive, ou seja, os nomes de variáveis eles diferenciam maiúsculas de minúsculas, ok? Então aqui eu trouxe um exemplo, quando a gente vai ter a criação do nosso código, lá no comecinho a gente tem que identificar com public, class, e essas letras têm que estar escritas dessa maneira, o P minúsculo, o C minúsculo, e em seguida tem o nome que foi atribuído à classe, que é aula def variáveis. Importante ressaltar que na classe que eu escolhi para ser nomeada, no caso aula def variáveis, eu não tenho espaços para separar uma palavra da outra, eu simplesmente utilizei o artifício de letras maiúsculas e minúsculas para identificar o início de uma nova palavra. E aqui também já foi colocada nas cores em que vão ficar identificadas e representadas no Sublime, ok? Bem, aqui trouxemos exemplos de nomes de variáveis que são válidos. Agora a gente traz também exemplos de nomes de variáveis que são inválidos. E o porquê que são inválidos? Bem, ali a gente tem furg. A gente não pode utilizar esse tipo de nomenclatura de variável porque a gente não inicia com numeral. A gente precisa iniciar com alguma letra, algo que preceda ao numeral. Então, se fosse furg 1, estava tudo ok, como a gente viu anteriormente, mas furg é incorreto. No segundo exemplo, a gente tem engenharia química.
Se fossem levado em consideração apenas as letras maiúsculas em engenharia e química, tá tudo ok. O problema é que tem um espaço entre as duas palavras. Então, esse espaço é que o computador ele não consegue identificar. No terceiro exemplo, a gente tem const 2. E qual que é o problema nesse exemplo aqui? Se o 2 está vindo precedido de uma palavra, né? Lembra que anteriormente eu falei que algumas palavras não podem ser utilizadas porque elas estão contidas na lista de palavras reservadas? Bem, uma dessas palavras reservadas é const, que está se referindo a uma constante. Então, aqui a gente não pode utilizar essa palavra reservada como uma nomenclatura de variável. Ok? No quarto exemplo, a gente tem este símbolo, né? E sucedido de estágio. Novamente, não pode ter o início da nomenclatura de variável com este símbolo. Se fosse o contrário, estaria tudo ok, tudo certo. E no último exemplo, temos pet class. Qual que é o problema de pet class? Aqui a gente tem dois problemas, na verdade. O primeiro é que a gente tem dois termos, que é pet e class, que estão separados por um espaço, o que não pode acontecer. E o segundo é que ali a gente tem a palavra class, em que o class ele também se trata de uma palavra reservada. Então, ela não pode estar contida aqui também, pelo mesmo motivo de const, que está no terceiro exemplo. Ok? Bom, outros tipos de variáveis que nós temos são 8 outros tipos, que são a boolean, que ela é usada para falar se uma informação ela é verdadeira ou falsa. Aí um exemplo, ela vai mostrar se é verdadeiro ou falso. O byte que a gente tem, que é para números inteiros muito pequenos, então, tipo, 127, 3, 42. O short, que ele é para números inteiros, eles são um pouco maiores, então, um exemplo é 32.767. O char, ela é usada para conter apenas um caractere, então qualquer caractere do teu teclado tu pode usar ela, desde que seja só um, e é obrigatório ter essas aspas com uma aspa só. Outro tipo é a int, que ela é a mais utilizada, ela é utilizada para números inteiros, eles são até bem grandinhos, como por exemplo que a gente tem 2.147.486.647. O float ela é usada para números com vírgulas pequenas, como exemplo o 2.7, e ela, que nem o char, ela precisa ter esse sinal, senão o teu código não vai rodar. O long, que ela é para números inteiros extremamente longos, então quando a gente não conseguir colocar um int, a gente vai precisar usar um long, que como a gente tem um exemplo aí de um número muito grande. O double, que ela é para números com vírgulas que vão até 15 dígitos depois da vírgula. Então, a gente tem como exemplo o pi, que as casas do pi são, e como ele é irracional, ele não tem fim. Aqui a gente tem um exemplo de como elas funcionariam no Sublime. A gente poderia colocar short, aí o nome da variável, igual, e aí o número que você quer colocar, ou char, e tanto faz. E aí, uma coisa importante de notar é que todas as variáveis elas são escritas com letras minúsculas, a não ser o string, que foi o que a Carol falou, que o S é maiúsculo, e o long, como vocês podem ver ali, elas vão aparecer no prompt, elas vão aparecer desse jeito, assim, então o valor do byte ele é um valor pequeno, o short é um pouco maior, o char ele vai aparecer um caractere, como está escrito ali, que é o x, o float ele vai ser um número com vírgula, o double ele vai ser um número com vírgula maior, tu pode botar até 15 dígitos e tudo mais. Aí o int, o long e o booleano vai aparecer como true or false. Bem, agora um exercício. Aqui a gente traz um exercício já resolvido, mas seria muito interessante que vocês conseguissem reproduzir esse exercício com as suas próprias informações e conseguissem compilar e executar no prompt, ok? Então, nosso exercício é: crie um programa que armazene em variáveis os seguintes dados. Então, tem seu nome e seu endereço. Bem, aqui eu vou explicar então, utilizando os meus dados. Aqui a gente tem um print do meu Sublime e aqui eu criei então o código. Primeiramente, como todas as nomenclaturas, public, class, e aí vem o nome que eu atribuí à minha classe. Eu atribuí o nome de aula def variáveis e fiz a abertura do colchete aqui, indicando então que o que vem a seguir é o que eu quero que o meu computador identifique.
e que consiga rodar posteriormente no prompt. Depois que eu fiz essa primeira linha, eu já fui, abri a minha pastinha, salvei com o nome aula def-variáveis.java, tá tudo ok. Depois, segui construindo o código public static void main, construção que a gente já está acostumado, string, entre colchetes, args, e aqui novamente a gente abriu a chave. Aqui é a parte onde a gente tem que se atentar, porque é a parte diferenciada que a gente ainda não tinha abordado. String, que está no começo, ele está se referindo à palavra. Então, eu vou dar o comando que eu quero, string nome. Eu vou atribuir uma palavra a isso. E aí eu coloco entre aspas o termo que eu quero que seja identificado. Nesse caso, o meu nome, Carolina Alves. E a mesma coisa a gente faz no segundo, só que agora, ao invés de nome, eu quero o endereço. Então, eu coloco endereço e, entre aspas, Rua Corumbá, 58, que é o meu endereço em São Paulo. E bem, aqui podem surgir algumas dúvidas. Primeiramente, aqui eu coloquei endereco, e não endereço com cedilha. Por quê? Na hora que a gente for rodar, executar o programa, ele foi criado na língua inglesa. Então, no inglês, a gente não tem esses acentos, não tem cedilha. Então, o programa ele pode até funcionar, mas a sua estética ele vai apresentar de uma maneira um tanto quanto distorcida. Vai aparecer um símbolo, algo estranho, ao invés de aparecer a cedilha e o acento certinho. Então, por isso, eu apresentei aqui endereco, sem a cedilha, e aqui no nome da rua também, porque originalmente esse nome levaria um acento, Corumbá, mas eu não coloquei pelo mesmo motivo. Aqui ainda vocês podem se perguntar, mas você tinha dito anteriormente que não pode ter espaço entre um termo e outro, né? Ali a gente está falando que não pode ter espaço quando a gente está definindo uma variável. Aqui não pode ter espaço. Aqui sim não poderia haver. Mas aqui, o que está em aspas, o código ele vai ler tudo isso como palavra. Então aqui poderia ter Carolina Alves 1, Carolina Alves 2. Poderia ter qualquer informação aqui, com espaços, com numerais, que ainda assim o programa ele vai entender como palavra. Então não tem problema. O mesmo pode surgir para dúvida aqui, né? Porque a gente não está se referindo a um numeral, né? Aqui a gente está se referindo a string é palavra. Só que, novamente, está entre aspas. Quando está entre aspas, o computador vai ler tudo isso aqui como palavra. Ele vai ler rua como palavra, Corumbá como palavra, 58 como palavra. Então, isso não vai interferir. Depois que a gente deu, então, esse comando, a gente precisa o quê? Fazer com que essa informação seja processada e seja mostrada, digamos assim, para fora, né? Esse para fora seria a representação no prompt para que a gente consiga visualizar ao compilar e executar o programa. Como que a gente faz? Assim como a gente já fez anteriormente, a gente tem system.out.print. Aqui a gente colocou o ln para poder ter a separação de linhas entre a primeira informação, que é o nome, e a segunda, que é o endereço. Então, system.out.println, e aqui a gente vai identificar, abre parênteses, nome, entre aspas, né? Nome 2 pontos, isso entre aspas, mais nome. Por quê? Quando eu for compilar e executar o programa, eu quero que ele apresente a informação dessa maneira. Eu quero que ele apresente lá nome, 2 pontos, e em seguida que ele apresente essa porção aqui. Essa porção é a que foi identificada aqui por Carolina Alves. Então, na hora que a gente for executar, vai aparecer nome, 2 pontos, Carolina Alves. E a mesma coisa para a linha de baixo, em que a gente tem system.out.println, em que eu coloquei endereco, 2 pontos, e vai aparecer essa informação, sem as aspas, mais o endereço, que foi o que eu indiquei aqui acima. E bem, essa então é a parte da criação do código que a gente fez no Sublime Text. Agora a gente vai abrir o prompt de comando. Essa parte vocês já sabem como faz, ótimo. Então eu vou abrir aqui como o meu foi feito. Aqui então tá a versão, tudo certo.
No primeiro momento, eu estava no diretório C, só que eu criei um outro diretório, que é o P, para armazenar todas as atividades relacionadas à comissão de programação. Então, para eu ir direto para esse diretório, eu coloquei P, dois pontos. Já entrei aqui. Esse conteúdo, eu salvei ele ali anteriormente na pastinha aula 2. Então, eu coloquei CD aula 2, do mesmo jeito que estava nomeada a minha pasta. E aqui o computador, né, o prompt, ele fez certinho, abriu aqui, aula 2, e agora vamos compilar código. Então, eu coloco Java C, coloco o nome que eu utilizei lá no código e também o qual eu salvei, ponto, Java, e dá o Enter. Gente, pressionando o Enter e não aparecendo nenhuma informação aqui abaixo, quer dizer que o código foi escrito de maneira correta, que foi salvo, que está tudo certo, que a próxima etapa, que é a execução, pode ser realizada. Então, aqui a gente tem essa partezinha, ela se mantém. A gente tem Java e o nome que foi atribuído, aula def variáveis, e novamente a gente pressiona o Enter. Ao pressionar o Enter, então, a gente vai ter o nosso programa executado, em que ele vai identificar exatamente assim: nome, dois pontos, Carolina Alves, endereço, Rua Corumbá, 58, que foram as informações que foram fornecidas anteriormente a ele. Agora a gente vai para o nosso exemplo de lógica com variáveis. A gente precisa escrever um código que armazene e imprima a sua data de nascimento no formato dia, barra mês, barra ano. Então, o exemplo ele quer que a gente escreva um código que armazene nossa data de nascimento. Então, vamos Ctrl N para criar uma nova aba. Começar o código como sempre, que é public. Vamos Ctrl S para salvar. Salvando a pasta. Exemplo.java. Ficou colorido. Agora a gente vai começar o nosso código. Bom, como ele quer que a gente escreva um código que armazene a nossa data de nascimento, eu começaria utilizando as variáveis do tipo int, que são para números inteiros. Então, int dia é igual a minha data é 15, no caso. Int mês é igual a 03. Int ano igual a 2001. Para escrever, a gente vai colocar o system.out.println, abre parênteses, abre aspas, minha data de nascimento, os pontos. Agora, para eu chamar uma variável, aqui se colocar só isso, ele vai só imprimir a minha data de nascimento. Eu não posso simplesmente chamar as minhas variáveis de dia, mês e ano. Não, eu preciso colocar, fazer uma coisa chamada concatenar, que eu preciso colocar um mais entre isso aqui. Então, seria minha data de nascimento mais a variável dia, mais a variável mês, mais a variável ano. Só que o exemplo, ele pede que a gente formate com a barra. Então, essa barra, ela não vai simplesmente aparecer aqui. Então, a gente precisa fazer mais uma variável, que no caso, como é uma barra, a barra é um caractere, a gente precisa de uma variável do tipo char. Char barra é igual a as apóstrofes sozinhas e a barra. Então, agora, minha data de nascimento, aí mais dia, mais a minha barra, porque eu tenho que colocar ela no meio aqui, mais o mês,
mais a barra mais o ano. Então, para terminar, a gente coloca o nosso ponto e vírgula. Bom, como ele está aqui, ele não vai funcionar, porque está faltando uma coisa que a maioria das pessoas esquecem, que é um ponto e vírgula. Depois de cada variável, você precisa colocar um ponto e vírgula para dizer que aquela variável acaba ali. Então, agora sim, o nosso código deve funcionar, então a gente aperta Ctrl S para salvar, vai no nosso prompt de comando. Então, entra na nossa pasta onde está o código. Vamos compilar nosso código Java C, exemplo, .java. Compilou tudo certinho. Vamos rodar nosso código Java, exemplo. Então, ele falou, minha data de nascimento é 15/3/2001. Mas, tem um porém. Eu coloquei aqui que a minha data de nascimento, que o meu mês, ele é 03, e ele não apareceu aqui. Por quê? Porque, que nem na matemática, toda vez o computador ele vai entender que esse zero à esquerda do número, ele não é necessário. Porque ele não muda em nada na nossa vida, tecnicamente. Então, ele vai simplesmente ignorar esse zero. Se eu quiser colocar esse zero que eu quero, eu preciso criar outra variável do tipo int para colocar só esse zero. Então, eu vou precisar colocar no meu código, antes de mês, eu vou precisar colocar um zero e mais um mais para concatenar. Então, tecnicamente, eu vou burlar o que o computador quer fazer, que eu quero colocar o meu zero na frente do meu mês, que eu... Então, vamos fazer de novo. Ctrl S. Vamos compilar nosso código de novo. Compilou o código, rodar o código. E a data de nascimento, agora sim, aparece o 03, 15/3/2001. Ele fala que na empresa onde a gente trabalha, há tabelas com quanto foi gasto em cada mês. Para fechar o balanço do primeiro trimestre, a gente precisa somar o gasto total. Sabendo que em janeiro foram gastos R$15.000, em fevereiro R$23.000 e em março R$17.000, faça um programa que calcule e imprima o gasto total no trimestre. Bom, aqui a gente tem o nosso código já resolvido. Eu coloquei uma variável para janeiro, uma variável para fevereiro, uma variável para março, tudo no tipo inteiro, porque nossos números são todos inteiros. E uma coisa interessante que o nosso código consegue fazer, ele consegue somar variáveis para gerar uma outra variável. Então, aqui eu tenho que o meu gasto ele é igual a janeiro, mais fevereiro, mais março. Uma coisa para se ter cuidado é nos tipos de variáveis que tu está somando, dividindo, subtraindo ou multiplicando. Que, no caso, aqui todas são valores inteiros e o meu valor ele não vai gerar nenhum número com vírgula. Algo importante para se notar é que se eu quisesse dividir dois números e eu sei que o resultado vai dar um número com vírgula, eu não poderia fazer isso com as variáveis do tipo inteiro. Eu precisaria usar variáveis do tipo double, porque se eu disser que os dois números eles são inteiros, a minha variável, quando ele fizer a divisão, ele vai pegar só o primeiro número do inteiro, mesmo que eu coloque que o resultado vai dar um double, que é um número com vírgula. Eu vou mostrar agora no código para vocês verem direitinho. Bom, então aqui eu vou criar duas variáveis. Vou criar uma variável da janeiro. Eu quero dividir janeiro por fevereiro, no caso. Então, o meu janeiro, ele era 15.000. E o meu fevereiro, ele era 22.000, vamos dizer. Bom, mas aqui eu quero fazer janeiro divididos por fevereiro. Eu sei que essa vai dar um número com vírgula. Então, eu já, como eu estou prevendo que vai dar um número com vírgula, porque 15.000 é menor que 22.000, eu vou botar que o meu gasto vai ser
uma variável double, que vai ser janeiro, divididos por fevereiro. Bom, agora se eu colocar system.out.print o meu gasto foi concatenar e colocar o gasto. Então, se eu colocar o meu system.out.print, colocar que o meu gasto foi e a variável gasto, então agora vamos compilar o nosso código. Para você. Código compilado, Java, exercício para rodar. Ó, ele está dizendo que o meu gasto foi 0,0. Eu tenho certeza que 15 mil dividido por 22 mil não vai dar 0,0. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, como eu falei aqui que as duas variáveis são do tipo inteiro, o computador ele só reconhece os números antes da vírgula porque são do tipo inteiro. Eu sei que 15 mil divididos por 22 mil, ele vai dar 0, alguma coisa, mas ele não está mostrando isso porque eu disse que ambas as variáveis são do tipo inteiro. Então, se elas são do tipo inteiro, elas não têm nada depois da vírgula, mesmo eu tendo colocado um double para o gasto. Então, para que eu consiga esse resultado, eu preciso dizer que as minhas variáveis elas são do tipo double, porque um número inteiro ele pode ser um número com vírgula, porque depois da vírgula ele tem muitos zeros. Então, agora deve funcionar, porque todas as variáveis estão no tipo double. Ctrl S, vamos compilar nosso código de novo. Ele mostrou que o meu gasto foi 0, tudo isso aí, porque vai ser um número periódico. A nossa aula fica por aqui. Aqui temos algumas referências. Aqui tem as nossas redes sociais e o nosso código do Classroom, que lá a gente disponibiliza exercícios quinzenalmente. Se vocês quiserem falar conosco, mandem um e-mail para programapetfurg@gmail.com e ficamos até a próxima aula.